E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu tinha deixado um desafio para vocês lá no decaimento da radioatividade, para vocês pesquisarem aplicações à radiação, que já é um dos tópicos que a gente vai conversar hoje. Então, quem pesquisou já vai ter uma facilidade maior, ou vai ter até mais conteúdo para a gente discutir depois, né? Quem não pesquisou, aproveita que eu vou falar sobre alguns, não todas as aplicações, e aí a gente vai desenvolvendo isso no restante das aulas. Vamos começar? Isso aqui é uma tirinha que tem ali na apostila de vocês, que se vocês forem analisar, ela está questionando, ela está perguntando à repórter para uma senhora se ela acha que a usina nuclear afetou de alguma maneira a sua vida. E lá no fundo indica que tem uma usina nessa cidade e um cachorro de duas cabeças, um homem com um olho. Então essas questões, elas não são muito bem difundidas, né? Quando a gente fala em radioatividade, a gente tem alguns preconceitos, algumas dúvidas, e tem aquela pessoa que realmente não sabe do que está falando, que fica muito em dúvida sobre se é contra, se é a favor. Tem aqueles que já têm o discurso de ódio pronto, porque só vê o lado negativo disso, e tem os incrédulos, né? Aqueles que só acreditam vendo e às vezes nem assim. Então são coisas a se considerar quando a gente fala de radioatividade. Como ainda é um processo, um fenômeno muito novo, se a gente for considerar ali as pesquisas, né, e como está sendo utilizada a radioatividade atualmente, desde quando se iniciou essa descoberta, ainda tem muitas coisas a se levar em consideração, e uma delas é a forma de comunicação, né? Tem gente que utiliza muito o assunto radioatividade, o assunto da radiação com sensacionalismo, buscando mostrar coisas que às vezes nem é da radiação, que nem é a radioatividade que causa aquilo, que é só para chamar atenção. E outras trazem informações muito superficiais e às vezes até incorretas. Então são essas coisas que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de radiação. Não levar tudo ao pé da letra sem você ter uma pesquisa a mais sobre isso, sem você ter um conhecimento a mais sobre isso. Então a gente tem, levando em consideração aqui que diversas descobertas que a gente tem hoje, que só aconteceram por causa da radioatividade, vários setores hoje utilizam isso, e isso está mais presente no nosso dia a dia, e para algumas pessoas até parece que não, mas agregam vários setores do nosso dia a dia, como a ciência e tecnologia, para tudo que a gente faz, toda a parte de pesquisa, né, laboratório. As indústrias já utilizam radioatividade no processo industrial. Na própria medicina, que foi um dos primeiros usos, né, da radiação. Agricultura, geração de energia e entre outros mais específicos. Então a gente vai falar aqui de alguns para depois já começar o assunto mais específico da próxima aula. Vamos lá? Então a gente vai começar falando da medicina, né? Que é um dos primeiros usos lá. A radiação ela veio agora como aliada no tratamento de doenças. A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades, acho que vocês até já pesquisaram, como foram utilizadas as primeiras substâncias radioativas, né? Que achavam que se você colocasse, vamos supor, o rádio, se a gente colocasse rádio até em compostos que a gente se alimenta, como na manteiga, ela já ia evitar que acontecesse alguns problemas. Isso, na verdade, era exatamente o contrário, né? Mas hoje a gente tem a radioterapia, que ela é uma aliada no tratamento do câncer e também de outras doenças. E nós temos também os rastreadores radioativos. O que são esses rastreadores radioativos? São o contraste. Para quem já fez uma tomografia, uma ressonância que precisou iluminar um certo órgão, um certo local, ou você tomou numa cápsula ou líquido num copo com água, ou foi injetável, né? Esse rastreador radioativo ficou dentro do teu corpo, que foi para um lugar específico para identificar melhor o que estava acontecendo. Aqui a gente tem uma tomografia, um exemplo sem contraste, né? Do que se precisava ver melhor. E quando foi injetado o contraste, conseguiu visualizar
melhor aqui o que estava acontecendo. Então, os rastreadores radioativos, eles têm essa função de aliar, de ajudar na identificação ali nos exames. E aí a gente chega na datação radioativa. É aqui que a gente vai ver mais especificamente, porque a gente tem muitos exercícios que envolvem datação radioativa. O que é a datação radioativa? É uma forma de você determinar a idade de objetos antigos, as múmias, os fósseis, armamentos e artigos religiosos ou qualquer outra coisa que você não consiga definir a data em que aquilo foi produzido, em que aquilo foi criado. Né? A datação radioativa ela vai levar em consideração o tempo de meia-vida dos elementos que compõem esse material. E aí você consegue verificar a idade dessa substância, desse material mesmo. O maior responsável por isso, e não só o carbono 14, mas outros elementos também, é o carbono 14. Né? A gente sabe que todos os seres vivos, nós, seres vivos, animais, eles apresentam cerca de 10 miligramas desse carbono radioativo para cada quilo de massa que nós temos no corpo. Então, a nossa composição naturalmente já tem o carbono 14 e é por ele que a gente faz essa datação radioativa. Considerar ali que quando um organismo morre, ele deixa de absorver carbono 14, então quando ele morreu, ele já tinha aquela quantidade fixa de carbono. E isso se dá pela própria respiração, né? Assim que a gente fixa esse carbono 14. Eu vou usar como exemplo, para ficar mais fácil, um fóssil aqui de tiranossauro. Então vamos supor que o tiranossauro ele tem uma massa de 8.000 quilos. Se para cada quilo de massa a gente tem cerca de 10 miligramas de carbono 14, então esse tiranossauro, quando estava vivo, tinha basicamente 80.000 miligramas de carbono 14 na sua composição. O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Após 5.700 anos, analisando os fósseis desse tiranossauro, a gente descobre que ele diminuiu, né, a massa. Lembra lá do tempo de meia-vida? Então ele passou de 80.000 miligramas para 40.000 miligramas. 5.700 anos depois, analisando os fósseis desse tiranossauro, eu vou encontrar ali 20.000 miligramas de carbono 14. Então é assim que a gente define a idade. Né? A gente sabe quanto seria a quantidade de carbono 14 que o ser vivo teria no início de tudo. E a quantidade que se encontra no final, que se encontra no fóssil, faz definir a idade desse fóssil. Então, quanto maior o período após a morte, menor a quantidade de material radioativo presente. Por quê? Por causa do tempo de meia-vida. Esse material radioativo ele vai perdendo a massa radioativa. Né? Se para cada tempo de meia-vida ele perde 50% do que ele tinha no início, é assim que a gente determina a idade. Então vamos supor que para esse tiranossauro, quando encontraram o fóssil dele, tinha 20.000 miligramas de carbono 14. Fazendo a continha ali, então se descobre que com 11.000 esse fóssil tem 11.014 anos. Então não é difícil identificar. A gente só tem que saber, a gente tem que ter alguns dados iniciais. Então, a datação radioativa ela é muito importante para a gente poder identificar esses materiais antigos, esses materiais que não vêm com data impressa, que é o que a gente tem que descobrir depois para a agricultura e para nós,
Outra aplicação da radioatividade, se não a principal, né, desde quando se começou a estudar sobre a radiação, é como o uso de energia, como produção de energia, energia nuclear. Só que quando a gente entra nessa discussão, a gente tem que analisar os prós e os contras, né? Será que vale mesmo a pena ter uma usina nuclear? Então a gente vai analisar algumas coisas aqui. A primeira coisa é que uma usina nuclear ela pode produzir grandes quantidades de energia. O processo de fissão nuclear ele libera muita energia. Ele precisa pouco material para isso. Então, uma das vantagens seria essa produção de energia muito maior do que os outros tipos de produtores de energia elétrica, no caso, né? Precisa de uma área pequena para instalação. Se a gente for comparar ali com as usinas hidrelétricas, que precisam de uma área enorme e desvastam e desmatam essa área, a usina nuclear seria o mais indicado, porque a área é muito menor se a gente comparar aos outros tipos de produção de energia. Outra opção é que ela não libera os gases indesejáveis. Essa fumaça branca que vocês veem sempre que aparece em desenho, filme, é vapor. É o vapor da água. E esse vapor é quente. Tá aí um dos problemas que acontece, né? A gente já vai chegar ali. O lado negativo da energia nuclear é a geração e o destino do lixo radioativo. Se você não tem um local adequado, ou se você não garante o local adequado para você colocar esse lixo radioativo, já é um problema. Porque dependendo do isótopo radioativo que você está utilizando, quantos anos pode durar esse lixo ali? Então são coisas a se pensar, a se ter mais cuidado ainda do que se fosse qualquer outro tipo de energia. A poluição térmica é o que eu ia falar, né? Se ele está liberando vapor, ele está aquecendo os ares. Isso pode provocar uma poluição térmica no local, pode tornar os locais perto da usina um pouco mais quentes, pode mudar ali o microclima para os animais. Então são coisas a se levar em consideração. E tem que ter cuidado porque a fissão nuclear, o uso da energia nuclear, ela pode ter fins terroristas ou militares, que dependendo do uso, né, que vai ser feito, não é uma boa coisa. Além do problema de acidentes nucleares, que a nossa próxima aula é exatamente só sobre acidentes nucleares. Então ela é sim uma energia praticamente limpa, mais ou menos, produz quantidades de energias muito maiores do que os outros tipos de usinas de energia. Porém, os contras, quando acontecem, são muito piores. Por isso que a energia nuclear é uma coisa tão debatida, né? E é uma coisa que ainda deixa todo mundo de cabelo em pé, porque ainda não está sendo conversado do jeito certo. O desafio para vocês, para a próxima aula, que a gente vai falar estritamente dos acidentes nucleares ou dos acidentes radioterápicos, é assistir esse vídeo do Manual do Mundo em que ele fez uma visita, ele entrou na usina nuclear de Angra, então quero que vocês assistam, um vídeo bem legal. E vocês vão comentar aqui no vídeo da videoaula, aqui nos comentários, se você é a favor ou contra o uso de usinas nucleares do Brasil e justifica o porquê. Está em dúvida? Sim para uma coisa e não para outra? Não tem problema. Só comenta lá que eu vou analisar como tarefa da videoaula de hoje. Ok, gente? Qualquer dúvida com as atividades, vocês me procuram, tá? Pode me chamar no privado, não tem problema nenhum. Até a próxima aula.